O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está na verdade fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a Fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas, como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleo mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador,
Então, se todos os planetas e o Sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a Idade do Bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a era dos dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo. Em nosso sistema solar, a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, mas não Vênus. Esse rebelde decidiu ir no sentido horário e os cientistas ainda estão tentando descobrir o porquê. A propósito, por que os planetas giram? O que define a velocidade de sua rotação? O Sol se movimenta? Aperte o cinto e vamos tentar responder a essas perguntas. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais quente do nosso sistema solar. Você sabia que ele às vezes é chamado de gêmeo da Terra? Isso porque é semelhante em tamanho e composição ao nosso mundinho. Mas é aí que as semelhanças terminam, porque lá é um lugar bem louco, para dizer o mínimo. Por exemplo, o clima. Em Vênus é sempre quente e nublado, e quando digo quente, quero dizer mais de 435 graus. E as nuvens? Elas não são feitas de água como as da Terra. Em vez disso, são compostas de ácido sulfúrico. Então sim, você não gostaria de sair sem um bom protetor solar por ali. Se você olhar as fotos tiradas da superfície de lá, poderá ver essas nuvens amarelas tóxicas e paisagens desoladas e rachadas. A espaçonave que capturou isso desligou quase imediatamente após enviar essas imagens. Pobre camarada! Mas a superfície de Vênus não é apenas uma terra sólida, escura e plana. Na verdade, o planeta tem montanhas mais altas que o Monte Everest. E elas não são feitas de rocha como as da Terra. Em vez disso, são de um tipo de material vulcânico mais denso que a rocha. Vênus é um lugar bastante assustador e cheio de mistérios. Um deles vem intrigando os cientistas há anos. Trata-se da rotação. A maioria dos planetas em nosso sistema solar giram no sentido anti-horário, mas Vênus não é como os outros garotos. Ele se movimenta no sentido horário. E isso não é tudo.
também gira em torno do Sol mais rápido do que em torno de si mesmo. Em outras palavras, um ano lá passa mais rápido que um dia. É quase como se Vênus fizesse da peculiaridade sua missão de vida. Mas por quê? Bem, os cientistas têm algumas teorias. A mais popular diz que ele ia no sentido anti-horário como os outros, mas então algo aconteceu para invertê-lo. E o que poderia ser, você talvez pergunte? Um objeto do tamanho de um planeta. Sim, os astrônomos acreditam que algo enorme uma vez colidiu com Vênus, fazendo-o girar na direção oposta. Dá para imaginar isso como uma tacada de bilhar cósmica, com esse misterioso corpo celeste sendo a bola branca e o planeta a bola-alvo. Mas não podemos realmente dizer que ele está girando da maneira errada. Não existe direção certa ou errada no universo. Na verdade, estamos falando de algo chamado de rotação retrógrada. É quando um planeta gira na direção oposta à sua órbita ao redor do Sol. Vênus, por exemplo, tem esse movimento, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste por lá. Então agora, quando o horóscopo disser algo como Mercúrio retrógrado, você saberá o que significa. Ah, mas Vênus não é o único estranho em nosso sistema solar. Definitivamente, existem algumas maneiras malucas pelas quais os planetas podem rotacionar. Por exemplo, a maioria deles em nosso sistema solar faz isso em torno de uma linha imaginária chamada eixo, que geralmente é reto para cima e para baixo em relação à órbita do planeta ao redor do Sol. No entanto, o de alguns, como o de Urano, é inclinado, o que significa que está quase de lado em comparação à sua órbita. Essa inclinação faz com que seus polos estejam quase no mesmo plano de sua órbita. O resultado? À medida que o planeta orbita o Sol, diferentes partes recebem diferentes quantidades de luz solar, causando variações sazonais extremas. Por exemplo, um polo pode receber luz solar contínua, enquanto o outro fica em completa escuridão por um longo período. Urano é o único em nosso sistema solar que gira de lado. Os cientistas acham que poderia repetir a história de Vênus. Era uma vez um grande impacto que derrubou Urano de seu eixo de rotação original, fazendo-o inclinar-se em um ângulo de 98 graus. Devemos ser gratos a Júpiter. Sua gravidade louca atrai todos os asteroides e nos protege de tais colisões. Tudo isso é um pouco semelhante a planetas travados por maré. Imagine ir a um encontro com um deles, mas em vez de ser charmoso e misterioso como você esperava, ele está apenas te olhando com a mesma cara a noite toda. Isso é basicamente o que é sair com um planeta travado por maré. Os que são assim giram em torno de seu eixo na mesma taxa em que orbitam sua estrela. Ou seja, significa que o mesmo lado sempre está voltado para ela, enquanto o outro está em permanente escuridão. Estar bloqueado por maré pode ter alguns efeitos estranhos no clima e na temperatura. O lado voltado para a estrela pode ficar extremamente quente, enquanto o outro pode ser incrivelmente frio. A atmosfera também é capaz de ser bem selvagem, com ventos fortes soprando do lado quente para o frio. E isso não acontece apenas com planetas. Nossa Lua também funciona dessa maneira. Você sabia que sempre vemos apenas um lado dela? O motivo é que ela está travada à Terra pela maré. Podemos também tomar como exemplo o anão Plutão, que tem uma estranha relação rotacional com sua maior lua, Caronte. Eles são travados por maré, o que significa que sempre se encaram com o mesmo lado. Como resultado, Plutão e Caronte parecem valsar em torno de um centro de gravidade comum, criando uma dança única no espaço. Mas as esquisitices do nosso sistema solar não param por aí. Há também planetas com rotações super rápidas. Enquanto a maioria vai em um ritmo bastante calmo, alguns são velozes no nível do Sonic. Júpiter, por exemplo, gira uma vez a cada 9 horas e 56 minutos, o que significa que tem um dia com menos de 10 horas de duração. Isso é veloz o suficiente para fazer com que ele se enche em seu equador. E essa rotação rápida também cria fortes faixas de ventos que podem chegar a mais de 640 km por hora. E se tudo ainda parece lógico e meio que faz sentido, então que tal rotações caóticas? Sim, a de alguns planetas é tão irregular e imprevisível que é conhecida como caótica. E geralmente é causada pela influência gravitacional de luas próximas ou outros planetas, e é principalmente o caso de luas e pequenos objetos assim. Em nosso sistema solar, alguns satélites naturais de Plutão, Saturno e Netuno são assim. A propósito, o Sol também gira. No entanto, sua rotação não é uniforme. O equador vai mais rápido que os polos. Bem estranho, não é? Esse fenômeno cria um campo magnético responsável por eventos como manchas e erupções solares. Mas tudo isso levanta um tópico interessante. Por que os planetas giram em primeiro lugar? Talvez soe como uma pergunta boba, mas você consegue dizer o motivo? A resposta pode ser um pouco mais complicada do que se imagina. Tudo começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos com a formação do nosso sistema solar e teve início como uma grande nuvem de gás e poeira.
À medida que ela passou a se contrair devido à própria gravidade, começou a girar cada vez mais rápido, como um peão. Esse movimento fez com que a nuvem se achatasse em uma forma de disco. Conforme ela continuou a se contrair, o centro se tornou mais denso e quente, eventualmente formando o Sol. Enquanto isso, o material no disco começou a se agrupar e formar planetas. Mas como esse disco já estava girando, o movimento foi herdado por eles à medida que se formavam. Em outras palavras, rotacionam por inércia, herdaram o movimento da nuvem de gás e poeira da qual tiveram origem. Isso é conhecido como a conservação do momento angular. É o mesmo princípio que faz com que os patinadores de gelo girem mais rápido quando trazem os braços para dentro. Da ultra rápida de Júpiter à bizarra rotação reversa de Vênus, fica claro que nosso sistema solar está cheio de surpresas. Mas, graças às leis da física e à atração gravitacional do Sol, esses planetas continuam girando, acompanhando o ritmo constante do cosmos. Levante a mão. Quem ainda acredita que o Sol dá a volta na Terra? Ninguém. Mas isso era comum. Com certeza parece que é isso que acontece. O Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. O Sol nasce no leste novamente, então ele dá a volta na Terra. Parece intuitivamente irrefutável, mas não é verdade. O Sol não dá a volta na Terra. Todo mundo sabe disso, mas só agora. Então por que as pessoas ainda acreditam que a Lua dá a volta na Terra? Também não é verdade. Temos que voltar mais de 500 anos para começar a ter uma ideia de como é difícil para a ciência mudar fatos universalmente aceitos. Nicolau Copérnico, por volta de 1510, foi o primeiro a propor um sistema solar heliocêntrico, centrado no Sol. Mas ele não fez isso publicamente. Copérnico distribuiu cartas privadas a outros astrônomos, explicando por que o fato aceito de um sistema solar centrado na Terra deveria ser descartado em favor de um sistema solar mais direto, mais astronomicamente correto e centrado no Sol. A dificuldade de Copérnico em promover o sistema solar centrado no Sol dependia de outra inovação conceitual ousada, que a Terra girasse. O conceito de Copérnico de uma Terra rotativa ia diretamente contra 5 declarações literais na Bíblia de que a Terra foi criada em uma fundação fixa para nunca ser movida. E a Igreja Católica não estava preparada para deixar que essa visão de mundo fosse desafiada ou alterada. Copérnico tinha muito a perder revelando sua teoria heliocêntrica revolucionária ao público, sendo ele mesmo um cônego. 100 anos depois, Galileu Galilei não era tão comedido. Galileu tinha provas observacionais para apoiá-lo. Ele tinha um telescópio. No início de 1610, Galileu observou pela primeira vez as luas de Júpiter e acompanhou suas órbitas. Sim, as luas de Júpiter orbitam em torno de Júpiter. Elas giram e contornam o planeta gigante em órbitas reais, ao contrário de como a nossa Lua viaja ao redor do Sol com a Terra. Galileu se tornou famoso, ou infame como acabou sendo, porque descobriu movimentos orbitais que não eram geocêntricos, que não se encaixavam na visão de mundo aceita até ali e abalaram a cosmologia centrada na Terra da civilização. Galileu foi realmente revolucionário. Mais tarde, em 1610, Galileu observou através de seu telescópio, que tinha apenas uma abertura de 38 milímetros, o planeta Vênus passando por fases, assim como a Lua. Galileu escreveu que Vênus imita a Lua em latim em seu caderno. Não poderia haver outra explicação para essas observações. Vênus estava orbitando o Sol. As pessoas tinham medo de olhar através do telescópio de Galileu quando ele o montou na grande praça de Pisa. Elas estavam com muito medo de ter sua visão de mundo revolucionada. Por mais estranho que possa parecer, estamos experimentando algo semelhante ao que agora diz respeito à Lua orbitando o Sol e agindo como um planeta duplo com a Terra. As pessoas, inclusive cientistas, teimosamente insistem em ver a Lua como seu inteligente nome oficial da União Astronômica Internacional. É uma lua da Terra, orbitando ao redor da Terra, mostrando suas diferentes fases ao longo do mês lunar. É assim que nossos livros escolares retratam as fases da Lua. É o que as pessoas acreditam agora. Observe como a Terra é o centro da Lua e como ela gira ao redor da Terra em um caminho circular. Essa é a visão geocêntrica da Lua. É o que vemos da Terra. A Lua surge, a Lua cai, a Lua surge novamente, a Lua gira ao redor da Terra. Mas não é isso que está acontecendo no espaço. Já passou da hora de copernicosar a Lua. Precisamos começar a ver a Lua de um ponto de vista heliocêntrico, como fazemos com tudo no Sistema Solar. Primeiramente, a visão geocêntrica das fases da Lua mostra a Terra estacionária,
sentada no centro do caminho da Lua por um mês lunar inteiro. Mas a Terra não está parada. Estamos em rotação ao redor do Sol a uma velocidade muito alta, entre 106 e 109 mil km por hora. Portanto, qualquer imagem da Lua circulando por uma Terra estacionária é profundamente enganosa e realmente completamente errada. A visão heliocêntrica da Terra e da Lua se movendo juntas no espaço deve ser mais ou menos assim. Observe que a Lua não está girando ao redor da Terra, está viajando junto com a Terra ao redor do Sol. O caminho da Lua ao redor do Sol é um caminho sinusoidal para frente e para trás através do caminho sempre em movimento para frente da Terra. Observe que a Lua sempre avança também, nunca vai para trás em direção ao Sol ou à Terra. Ao seguir sempre em frente e de forma sinusoidal, o caminho da Lua não se qualifica como uma órbita no mesmo sentido em que as outras luas do Sistema Solar orbitam seus planetas em caminhos elípticos. Portanto, é errado dizer a Lua orbita a Terra. A Lua orbita o Sol junto com a Terra, ou a Lua e a Terra orbitam o Sol. São declarações que Copérnico e Galileu aprovariam. Mas a ciência hoje tem dificuldade em aceitar uma visão heliocêntrica da Lua. Talvez tenha muitos livros que precisam ser reimpressos. Talvez muitos professores de astronomia tivessem que admitir que estavam errados durante toda a carreira. Assim, objeções são apresentadas para impedir que a visão heliocêntrica revolucionária da Lua seja universalmente aceita. Uma dessas objeções é que a Lua nunca deixa bem a gravidade da Terra e, portanto, deve ser justamente considerada uma lua da Terra, um orbital, para usar o termo astronômico para satélite. Sem dúvida, a Lua nunca deixa bem a gravidade da Terra, ou então perderíamos a Lua. No entanto, representações desse fato bem conhecido e definido sempre mostram a Lua se movendo ao redor da Terra dentro do poço gravitacional. E isso não é verdade. A Lua nunca volta para a Terra como precisaria se estivesse em órbita elíptica. Assim, a objeção do poço gravitacional pode ser descartada porque os astrônomos que propõem como evidência orbital que a Lua sempre permanece dentro do poço gravitacional da Terra falham ou negligenciam para incluir os fatos do movimento sinusoidal continuamente para a frente da Lua. A velocidade de escape para a Lua sair do poço gravitacional terrestre é relatada como sendo de 4.320 km por hora. Em relação à Terra, ela atualmente se move a cerca de 3.600 km por hora. Que tipo de impacto seria necessário para aumentar a velocidade da Lua em 720 km por hora para que ela possa sair do poço gravitacional da Terra? Se alguém quiser calcular isso, pode colocar sua resposta na seção de comentários. Talvez isso possa acontecer, mas não seria nada bom. Existe outra objeção em olhar para a Lua de um ponto de vista heliocêntrico. Isso envolve o baricentro do sistema Terra-Lua. Baricentro é o centro de gravidade entre a Terra e a Lua. Pense em si mesmo em uma gangorra no parque. A outra extremidade da gangorra é um grande atacante de um time de futebol profissional. Até onde o atacante teria que se mover para que vocês dois estejam equilibrados uniformemente? Ele teria que se mover em sua direção quase até o centro da gangorra. Você é a Lua e o atacante é a Terra. O ponto de equilíbrio do sistema Terra-Lua, o baricentro, fica a mais de 1.600 km dentro da Terra. É esse ponto de equilíbrio que os astrônomos apontam obedientemente estar orbitando o Sol. É um ponto de vista heliocêntrico. Copérnico e Galileu aprovariam. No entanto, esses astrônomos sempre parecem adicionar as animações geocêntricas da Lua orbitando ao redor da Terra com o baricentro dentro. Dessa forma, eles podem manter a Lua orbitando a Terra, mas é um pouco desonesto combinar duas perspectivas diferentes em uma animação. Não dá para ficar em cima do muro. Isso nos leva diretamente ao verdadeiro ponto de discórdia que nos impede de acreditar que a Lua está orbitando o Sol, o enigma do planeta duplo. A União Internacional de Astronomia se recusa a considerar a Lua e a Terra um planeta duplo. Eles se recusam a fazê-lo quase exclusivamente porque o baricentro do sistema Terra-Lua está dentro da Terra. É difícil contrariar a prefeitura, como diz o ditado. Você se lembrará de que a UIA rebaixou Plutão para o status de planeta anão, e eles ainda não reverteram essa decisão, apesar das evidências aparentemente amplas de que Plutão é o 9º planeta. Talvez devêssemos refletir sobre o que significa ser um terráqueo. Ser um terráqueo implica que conhecemos pessoas nascidas no espaço orbitando uma estrela amarelada perto dos arredores de uma galáxia espiral. Nós, ou seja, todos os povos da Terra, vivemos no espaço e somos criaturas absolutas do espaço. Acima de nós está a Lua, a companheira da Terra.
Estamos cometendo um grande erro fazendo referência à Lua de acordo com nossos parâmetros geocêntricos. Nossa expansão conceitual para o espaço é inibida por uma visão incorreta, desatualizada e da Lua ligada à Terra. O universo não gira em torno de nós, e nem a Lua.